A maioria das religiões cristãs, elas têm costumes que não nasceram no cristianismo primitivo, que não nasceu na igreja primitiva. E o que foi que essas religiões cristãs ou tidas como cristãs fizeram? Elas pegaram aqueles costumes, ainda que podemos dizer assim, pagãos, mas que analisaram e perceberam que não ofende a Deus em nada, que não ofende a palavra de Deus, que não contraria em nada, melhor dizendo, a palavra de Deus, e fizeram o quê? Cristianizaram esses costumes, por perceber, repito, que não são coisas graves e que não fere a Deus nem a sua palavra em absolutamente nada. Isso acontece também entre as testemunhas de Jeová. Uma testemunha de Jeová comentando o meu vídeo, que fala acerca da comemoração do dia do aniversário de uma pessoa, que as testemunhas de Jeová diz ser pecado comemorar o dia natalício, o dia de nascimento de uma pessoa. E essa testemunha de Jeová me disse que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversário por se tratar de uma festa ou de um costume pagão. Teria razão essa testemunha de Jeová? Vamos ver. Entre as testemunhas de Jeová, por exemplo, as que estão casadas ou que estão noivas, elas usam alianças, aliança de compromisso ou aliança de casados. Eu pergunto a você, testemunha de Jeová, o costume de usar aliança para casandos ou para casados nasceu no cristianismo primitivo? Se nasceu, por favor, deixe aqui abaixo nos comentários os textos bíblicos, os exemplos citados na Bíblia de pessoas que usaram alianças de casamento ou de compromisso. Possivelmente você não vai postar, porque esse costume é um costume pagão de usar alianças tanto de compromisso como aliança de casamento. Uma testemunha de Jeová me disse também de que no salão do reino das testemunhas de Jeová, quando uma pessoa vai se casar, no salão do reino ou em algum outro lugar, existe uma cerimônia religiosa realizada por um ancião para dar a bênção àquele casal que está contraindo matrimônio. Eu pergunto a você, testemunha de Jeová, o costume de fazer celebração religiosa para casamento nasceu no cristianismo primitivo? É um costume bíblico? Caso seja, deixe aqui abaixo também nos comentários os textos bíblicos. Certamente você também não vai colocar textos bíblicos, porque o costume da cerimônia religiosa em casamento também é um costume que não nasceu no cristianismo primitivo. É aquilo que nós chamamos de um costume pagão. Uma outra testemunha de Jeová me disse também que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversário porque não tem nenhum exemplo bíblico de servo de Jeová, de servo de Deus, que na Bíblia comemorou aniversário. Então, por este raciocínio, se houvesse na Bíblia o exemplo de um servo de Deus, de um servo de Jeová que tivesse comemorado aniversário, então as testemunhas de Jeová comemorariam o aniversário baseado nestes exemplos ou neste exemplo bíblico. Mas se assim for, me permita aplicar esse mesmo raciocínio em um outro caso, se assim for, então as testemunhas de Jeová do sexo masculino têm direito a usarem barbas no rosto. Você sabe que o salão do reino, que a torre de vigia, proíbe as testemunhas de Jeová de usarem barba. Mas existem exemplos, mais de um inclusive, existem exemplos na Bíblia de servos de Deus, de servo de Jeová, que usavam barba. Por exemplo, eu convido você a considerar Salmo de número 133. Me permita ler para você. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E atenção, versículo de número 2.
é como óleo precioso. Viver em união é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. A barba de Arão. E Arão era sumo sacerdote. Arão era servo de Jeová. Se Arão, que era servo de Jeová, que era sumo sacerdote, usava barba, por que as testemunhas de Jeová não usam barbas, já que para fazer esta ou aquela coisa, eles pedem um exemplo na Bíblia Sagrada? Como já citei há pouco, não comemora o aniversário porque não tem nenhum exemplo bíblico de servo de Jeová que comemorou o aniversário. No entanto, existe exemplo bíblico de servo de Jeová, de servo de Deus, que usava barba. No entanto, contraditoriamente, as testemunhas de Jeová proíbem usar barba. Reflita comigo, deixe o engano, Deus te abençoe.